De volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouquinho sobre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que assinou nesse mês de junho a Lei 14.598 e que inclui no protocolo de assistência de rotina às gestantes da rede pública de saúde o exame de ecocardiograma fetal e pelo menos 2 ultrassonografias transvaginais ainda no primeiro quadrimestre de gestação. O objetivo do governo federal é garantir mais segurança e o correto acompanhamento da gestante e do bebê durante a gravidez. Olha, a gente vai conversar um pouco aqui com o Dr. José Leitão, médico, cardiologista, cirurgião cardiovascular pediátrico, para que a gente possa compreender um pouco melhor, primeiro, da importância de exames que possam antecipar a situação de saúde, o acompanhamento de fato, o que é que está acontecendo ainda no período gestacional com essa criança que está ali, para que quando nascer as intervenções, se necessárias, possam ser feitas, mas já com planejamento. E algumas intervenções, a medicina, aquela que está num ponto mais avançado, já consegue fazê-lo até intrauterinamente. Isso tudo para que a gente possa ter uma situação um pouco mais previsível ao nascer. Bem, doutor, quando a gente fala no exame ecocardiograma fetal, o que é que a gente está falando? Que isso é um nome assim, bem cabuloso para muita gente que não conhece. Na verdade, é um exame que deve ser realizado entre a 21ª e a 28ª semana de gestação. Qual o intuito desse exame? Ele é um ultrassom e através desse ultrassom eu consigo analisar o coração da criança estruturalmente. Ele não serve para fechar um diagnóstico. Apesar dos avanços tecnológicos, a gente consegue ter uma imagem muito nítida do coração do feto. Mas lembrando que ele funciona, entre aspas, como um exame de rastreio. Mas qual é a importância desse exame? Para que tenha precocemente o diagnóstico ou rastreio de alguma cardiopatia congênita, principalmente as cardiopatias mais complexas. Cardiopatia congênita nada mais é do que defeitos que são desenvolvidos durante a formação fetal, ou seja, intraútero. E numa cardiopatia complexa, é de suma importância um diagnóstico precoce, porque eu tendo diagnóstico precoce, eu consigo programar o parto da mãe e essa criança nascer em alguma instituição que tenha condições de recebê-la e, se necessário, já fazer alguma intervenção. Olha só, é possível arritmias, distúrbios funcionais, outros elementos são identificados nesse exame? Com certeza. É de suma importância realizar esse exame que, infelizmente, é pouco divulgado, principalmente ainda na nossa rede dos pacientes que necessitam do SUS. Mesmo no sistema privado, poucas mães ainda realizam esse tipo de exame. Por isso a importância de enfatizar que o ecocardiograma fetal ele é importantíssimo para o acompanhamento pré-natal. Olha só, a lei sancionada, ela determina, obriga que o médico responsável encaminhe a gestante para a realização dos tratamentos necessários. Até obriga, né? O negócio a gente tem onde fazer os tratamentos necessários no caso de ser encontrada alguma alteração em risco à gestação, doutor? Hoje, o que a gente percebe aqui no estado, o grande problema é o diagnóstico, é a realização do próprio exame, porque o ecocardiograma fetal ele deve ser realizado por um cardiopediatra, essencialmente pelo cardiopediatra, já que é um especialista que entende de cardiopatia congênita. Hoje nós temos a Casa do Coraçãozinho, através da Fundação Cordial, onde conseguimos dar assistência para essas crianças que são cardiopatas. Infelizmente, algumas ainda necessitam de transferência, principalmente aqueles pacientes com cardiopatias mais complexas. Mas o número de intervenções junto à Casa do Coraçãozinho, junto à Fundação Cordial, tem crescido e a tendência é que diminua ainda mais essas transferências para outros estados. Então, aqui no nosso estado, desde 2015, se eu não me engano, nós já conseguimos dar alguma assistência para essas crianças. Mas o diagnóstico precoce ele é fundamental para o sucesso do procedimento também. Bom, importante destacar que parece-me que essa é a única porta aberta, e ele é SUS, não sei se temos equipes para cirurgia cardiovascular pediátrica nos hospitais privados aqui no estado. Se não me engano, ainda é a única porta aberta. Exatamente, é a única porta aberta, isso é um problema.
porque a rede SUS ela tem uma retaguarda. Infelizmente, os hospitais privados aqui do estado ainda não possuem. A gente está lutando, tentando fechar alguns convênios junto à fundação para que essa assistência também seja repassada para a assistência privada. Olha só, é uma ideia contrária ao que acontece. Normalmente a iniciativa privada é que tem as portas abertas e o SUS não. Esse é um caso atípico. Exatamente. E alguns planos acabam usando de má fé. Como o SUS, obrigatoriamente, ele tem que dar assistência a toda a população, independente de ter convênio ou não, ser particular ou não, alguns planos acabam judicializando e jogando essa responsabilidade para o SUS, encarecendo o sistema, trazendo um custo maior e fazendo com que crianças deixem de ser atendidas. Ou seja, a partir do momento que um plano de saúde faz isso, judicializando, aumenta exorbitantemente o custo. Tem crianças que chegam a custar 4 milhões durante o internamento, uma criança. Com esse mesmo valor, você pode operar mais de 100 procedimentos, a depender do tipo da cardiopatia. Por isso que isso é um problema grave, que precisa ser resolvido junto ao governo. Lógico que a gente tem visto iniciativas importantes do governo do estado, do governo federal, como você falou muito bem, mas ainda há necessidade de avançar muito nessa área. As entidades representativas da cirurgia cardiovascular no Brasil, a própria ciência, ela já tem uma ideia de quantas crianças nascem por ano com cardiopatia, com algum problema cardíaco? Com certeza. Em relação a Alagoas, entre 360 a 420 crianças nascem por ano com algum tipo de cardiopatia congênita. De âmbito nacional, digamos assim, entre 7 a 10, entre 1.000 nascidos vivos, nascem com algum tipo de probleminha no coração. Dentre esses que nascem com algum probleminha no coração, cerca de 70% já necessitam de alguma intervenção no primeiro ano de vida. Ou seja, aqui em Alagoas, como eu falei, vamos arredondar para 400 crianças que nascem com algum tipo de cardiopatia congênita. Dessas, vamos colocar aí 360 necessitam de algum tipo de intervenção, 320 que seja. E hoje, a nossa capacidade operacional está em torno de 120. Existe ainda uma demanda muito grande e reprimida. E como muitas vezes não tem um diagnóstico, essas crianças acabam falecendo, sem qualquer tipo de diagnóstico, sem qualquer tipo de assistência. Bom, essa é uma situação extremamente grave, porque é uma situação, em tese, que já deveria ser conhecida se a gente tivesse feito o exame ainda durante o período gestacional. Com certeza. Você tendo um diagnóstico, como eu falei, em especial essas cardiopatias mais complexas, como a transposição dos grandes vasos, hipoplasia do ventrículo direito, hipoplasia do ventrículo esquerdo, que são cardiopatias que necessitam de alguma intervenção já nos primeiros dias de vida. Então, já transfiro essa mãe para algum serviço que tenha essa estrutura necessária, a criança nasce e já faz a intervenção logo no segundo, terceiro, quarto dia de vida. Isso melhora muito os resultados cirúrgicos, porque a partir do momento que eu tenho um diagnóstico tardio, só um exemplo, a transposição dos grandes vasos, eu tenho que operar essa criança em torno de 2 semanas a 45 dias de vida. A partir do momento que eu tenho esse diagnóstico tardio, quanto maior o tempo para realizar o procedimento, menor a chance dessa criança sobreviver. Olha só, tempo é uma palavra importante, seja no início, seja ganhar tempo para que essa cirurgia seja feita com mais segurança, com mais possibilidades. Com certeza. Dentre as outras cardiopatias, como eu falei, tempo, coração é igual à vida. Então, quanto menor o tempo de intervenção, digamos assim, quanto mais precoce a realização do procedimento, maior será o sucesso, maior a chance dessa criança sobreviver. Bom, se a única porta aberta é o Sistema Único de Saúde, eu gostaria de saber, alguém que saiba aí, responde para a gente, para onde estão indo as crianças que nascem e que estão associadas às operadoras de plano de saúde? Para onde é que estão indo? A gente não tem equipes aqui a serviço da iniciativa privada com essas habilidades. Parece-me que o cirurgião que faz a cirurgia cardíaca em adulto não necessariamente faz a pediátrica de crianças. São duas coisas, apesar de ser coração, é diferente, doutor? Uma boa pergunta. Hoje existe uma subespecialidade não oficial, entre aspas, que é a cirurgia cardíaca pediátrica, onde o cirurgião cardíaco ele se especializa nessa área. Por quê?
as cardiopatias, elas estão, digamos assim, tendo um diagnóstico mais preciso, e os pacientes que antes não sobreviviam, agora estão vivendo, digamos assim. Então, há necessidade de se criar essa especialidade, essa formação específica para esse tipo de doença, porque as cardiopatias, a depender do tipo, são muito complexas. Então, o cirurgião cardíaco geral, ele não vai conseguir dominar, digamos assim, a resolver ou fazer esse tipo de cirurgia de uma forma mais efetiva, de uma forma mais específica, digamos assim, fazendo com que não haja um sucesso no qual a gente espera. E os trabalhos têm mostrado isso. Serviços que são específicos para o tratamento de cardiopatia congênita, os resultados são bem melhores. São bem melhores. Quais são as principais cardiopatias que a gente tem, doutor? As mais comuns são a comunicação interventricular, comunicação interatrial, que são buraquinhos. No as caso famosas CIA, CIV, é isso? Exatamente. CIA e CIV são as cardiopatias mais comuns. A permeabilidade do canal arterial também, a tetralogia de Fallot, que é a cardiopatia cianótica, ou seja, onde a criança já nasce roxinha ou com o decorrer do tempo ela vai ficar roxinha. Dentre essas cardiopatias, a mais comum é a tetralogia de Fallot. E nós temos as cardiopatias mais complexas, que são a atresia pulmonar, a atresia tricúspide, transposição dos grandes vasos. Apesar de serem cardiopatias mais raras, ou seja, vai englobar em torno de 10 a 15% das cardiopatias, mas para o sucesso do tratamento é necessário um diagnóstico precoce. Bom, a gente não tem esse diagnóstico precoce, isso é uma pretensão. O governo tenta, de alguma forma, eu acredito que deve vir por aí algum suporte técnico e financeiro para que os municípios possam se movimentar melhor. Quem está em casa e tem uma criança pequena e percebe que tem algum sinal que possa ajudar a dizer assim, olha, eu vou levar você para um serviço de saúde e eu acredito que você tem algum problema cardíaco? Com certeza. Na verdade, toda criança deve ser submetida ao teste do coraçãozinho. Após 24, 48 horas de nascimento, é necessário fazer esse teste, que nada mais é do que você verificar a oximetria no membro superior direito e membro inferior direito. É tão complexo assim, doutor? A enfermeira pode realizar sem problema algum. Ou seja, existe um equipamentozinho que vai botar no dedo da mão e no dedo do pé, por aí, que exatamente. A gente traduzindo. Exatamente, onde a gente vai verificar a saturação. Lembrando que esse exame ele serve como rastreio. E é um exame super simples, fácil, onde toda a equipe, inclusive os enfermeiros, podem realizar o teste do coraçãozinho, e é por lei. Antes da alta, a criança tem que ser submetida a esse exame. Então, é o primeiro exame que deve ser realizado. Mas caso esse exame dê normal, não quer dizer que a criança não tenha problemas no coração. Como eu falei, ele serve para um rastreio de cardiopatias mais complexas. Então, a mãe precisa observar o quê? Se a criança cansa muito ao mamar, ganho de peso também é muito importante, porque as principais cardiopatias, como a gente falou, a CIV, a CIA, normalmente elas levam as crianças a um baixo peso, a um quadro de insuficiência cardíaca na criança, onde é muito comum a desnutrição. Além disso, o cansaço ao mamar, a criança fica muito cansadinha, aquele suor frio, aquela pele pegajosa após as mamadas ou após algum esforço, também é um sinal importante. E uma sintomatologia, um sinal mais crítico é a questão da cianose, principalmente nos lábios e nas mãos, onde mostra que é uma cardiopatia que não é tão simples, que são as cardiopatias cianóticas. Também é um sinal importante. Ele vai ficando roxinho, meio azulado, é isso? Exatamente. Em especial aos esforços. Para você ter ideia como esse diagnóstico é tão complicado e se fala tão pouco de cardiopatia congênita na população, agora recente foi internada uma criança de 3 anos com a cardiopatia complexa e não tinha diagnóstico nenhum, Elias. Nenhum. A criança roxa. E a família não sabia, porque não tinha uma assistência mínima. Porque a partir do momento que um médico do posto de saúde, um pediatra, não necessariamente um cardiopediatra, ele pode não fechar o diagnóstico, mas encaminhar para algum serviço. Então isso mostra o quão é preocupante a falta do diagnóstico, a discussão sobre o assunto. Lembrando que a cardiopatia congênita é a maior causa, a principal causa de morte neonatal. Então, isso me deixa muito preocupado e fico muito feliz de ver algumas iniciativas para tentar solucionar esse problema tão grave.
Olha só, gente, a doença que mais mata, se eu errar, eu estou tranquilo aqui, porque o doutor Leitão está do meu lado. A doença que mais mata ainda são as doenças cardiovasculares. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Só agora a gente tem um hospital do coração público. Exatamente, um hospital do coração 100% público, que logo em breve teremos também um atendimento em cardiopatia congênita. Existem já alguns leitos, existe no projeto do Hospital do Coração Alagoano, professor Adib Jatene, a expansão do serviço não apenas para as crianças, mas também, aliás, não só para os adultos, que já vem funcionando, mas também para dar assistência às crianças cardiopatas. Essa é uma situação bastante interessante, porque se você olhar hoje nos portais, os principais portais nacionais, você vai observar de que tem notícias sobre alguém muito jovem que praticava algum tipo de exercício e era um mister tal e que teve um infarto agudo do miocárdio, ou que morreu decorrente de uma doença cardiovascular que desconhecia. Parece até que a gente está falando sobre uma coisa do outro mundo, mas os cardiologistas estão aí, os médicos clínicos estão aí, que são os elementos indicadores e que vão dar uma vazão a essa desconfiança, digamos assim, ou até certeza, para que possa encaminhar. O que é que acontece? As pessoas estão acreditando que, se a gente estiver ali com aqueles braços fortes, as pernas legais, o peitoral tá bom, todo mundo sarado, aí tá tudo certo, professor? Não precisa ir ao médico? Com certeza não. Nessa faixa etária, a principal causa de morte nos atletas é por miocardiopatia hipertrófica. A miocardiopatia hipertrófica é ocasionada por dois fatores. O principal fator é o fator genético, onde o paciente já tem uma história familiar, principalmente parentes de primeiro ou até mesmo segundo grau, de morte súbita na família ou do diagnóstico precoce dessa doença. Lembrando que a miocardiopatia hipertrófica nada mais é do que o aumento da musculatura do coração. Quando a gente vai para a academia, que tem a hipertrofia muscular, lembrando que essa hipertrofia é ocasionada por fibrose e não pelo aumento do número de células musculares. Da mesma forma ocorre no coração. Então, quando eu tenho hipertrofia do músculo cardíaco, significa fibrose. E fibrose é tecido morto. Tecido morto no coração significa arritmias e arritmias malignas. Por isso que uma das principais causas de morte, sendo a principal, na verdade, na faixa etária entre 18 e 35 anos, é a miocardiopatia hipertrófica. Porque ela leva além do quadro de insuficiência cardíaca, mas principalmente a arritmias malignas. Então, a principal causa é genética. E a segunda causa é o uso de anabolizantes. Infelizmente, a gente tem visto nas academias o uso indiscriminado e o mais preocupante, prescrito por médicos. Inclusive, a Anvisa, o Conselho Federal de Medicina, já proibiu o uso desses anabolizantes, o uso de esteroides para fins estéticos. Por quê? Porque aumenta o risco não só da miocardiopatia hipertrófica. A gente sabe que o uso de anabolizantes ele mexe em todo o organismo, levando à insuficiência hepática, pode levar ao câncer de fígado, à atrofia testicular, entre outros problemas. Mas em especial, inclusive aumenta o risco de infarto também. Existe um trabalho que mostra que jovens já com 29 anos que faz uso de anabolizantes já podem ter obstruções no coração. Isso é um dado gravíssimo. E, infelizmente, a gente vê e continua vendo o uso desenfreado dessa medicação. Bom, você vai ganhar esse corpo sarado, mas paciência, né? Vai ter que suar. Não dá para ganhar no injetável, né? Definitivamente. Exatamente. Não é por aí, porque o músculo o coração é músculo, né, doutor? E ele vai se avantajar, assim como vai o seu bíceps, assim como vai a sua panturrilha, enfim, ele também vai ganhar essa condição. Com o anabolizante. Exatamente. Bem, doutor, voltando aqui às criancinhas, o ecocardiograma, fetal, é preciso que a gente deixe claro, ele não é invasivo não é, doutor? Exatamente, não traz nenhum risco, nem para a mãe, nem para o feto. É totalmente inócuo. É um ultrassom feito por um especialista, como eu falei, que ele vai avaliar não só a estrutura, mas o fluxo sanguíneo dentro do coração do feto. Como eu disse, apesar do avanço tecnológico, a gente consegue ter diagnósticos bem precisos, mas ele é um exame de rastreio. Por isso a importância de repetir o ecocardiograma quando a criança nasce. Se tem uma suspeita de cardiopatia congênita,
a gente não consegue fechar o diagnóstico pelo eco fetal. Por isso a importância de, sendo diagnosticado, repetir o exame, claro, o ecocardiograma transtorácico, quando a criança nascer, para definir se é realmente aquilo que foi encontrado no ecocardiograma fetal. Agora, doutor Zé Leitão, muita gente, quando já observa aquela situação em que a médica diz, olha, tem um problema cardíaco, as pessoas já pensam em síndrome de Down. É um indicativo forte? É um indicativo forte, cerca de 30% a 40% das crianças portadoras de síndrome de Down pode ter algum tipo de cardiopatia congênita, em especial o defeito do septo atrioventricular total, onde cerca de 40% dessas crianças com Down que tem alguma cardiopatia, normalmente é o DSAV, que nós chamamos. Mas existe um tratamento cirúrgico, esse tratamento cirúrgico pode ser sim realizado no nosso estado, e na grande maioria das vezes a gente consegue fazer o que nós chamamos da correção completa, ou seja, a gente consegue corrigir os defeitos e a criança ter uma vida normal. Uma vida normal. Doutor Zé Leitão, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió, que o programa e a pretensão do presidente se concretize, porque isso significa dizer um diagnóstico mais no horário, na data que deve ser feito, de modo que a gente tenha mais chance. Os médicos, às vezes, gente, são culpados por coisas que definitivamente já não tinha mais sequer indicação cirúrgica ou qualquer outra situação a fazer. Muitas vezes alguém chega infartado numa emergência, em condições que, sinceramente, só Jesus, e até para Jesus fica difícil imaginar para um ser humano que, mesmo especializado e com muita boa vontade, essa situação do coração no estado, no Brasil, precisa ser revista, de modo que a gente possa identificar o quanto antes para que chegue ainda em condições. Perdemos muitas vidas que eram para estar entre nós ainda. Muito obrigado, doutor Leitão. Eu que agradeço. O doutor Zé Leitão é médico cardiologista pediátrico.